da boca do próprio Senhor Jesus, aproximadamente no ano 90 depois de Cristo, quando Domiciano, o pior imperador que já existiu sobre a face da terra no contexto do Império Romano, que acreditava ser um Deus encarnado e que exigia de todos os povos que estavam subjugados do seu reinado a adoração e veneração, aonde era um lugar que estava subjugado ao Império Romano, qualquer cidade que Domiciano era reconhecido como imperador, deveria ter uma estátua, um ídolo. E aquela estátua deveria ser pulso de culto para aqueles que eram subjugados, para aqueles que eram os seus aprisionados politicamente. E esses prisioneiros políticos, quando apresentavam algumas dificuldades para o desenvolvimento do império, inimigos políticos da religião, inimigos políticos do sistema. E quais eram os piores inimigos políticos do sistema pagão do Império Romano nesse contexto? Os cristãos. Somente os cristãos não prestavam culto ao imperador. As pessoas nesse contexto já estavam acostumadas com a idolatria. O paganismo reinava sobre o antigo império. O mundo estava subjugado ao culto a vários deuses, Domiciano apenas mais um, junto com outros deuses que já eram fruto para o culto pagão. Domiciano então se apresentava como mais uma divindade. No entanto, os cristãos nunca iriam admitir esse tipo de idolatria. Nunca iriam se subjugar e se render a esse pecado. Pecado esse que o próprio Deus, ele faz como se fosse igual, apresenta da mesma maneira e dá o mesmo juízo como se fosse um pecado de adultério e de traição. A idolatria para Deus é algo tão abominável que era penalizado no Antigo Testamento como morte. Deveria morrer aqueles que praticassem idolatria. No entanto, os cristãos estavam entre obediência ao império e entre obediência à palavra de Deus. Ou se curvavam aquilo que o imperador tinha dito, ou se curvavam aquilo que Deus tinha dito. E agora, João, o último apóstolo vivo, com a idade aproximada de 100 anos, já idoso, após, segundo alguns historiadores, segundo Eusébio de Cesareia, o grande historiador da igreja, após ser mergulhado em um grande caldeirão de óleo fervendo, não morreu, Deus o livrou, é exilado pelo imperador, porque sabia da proporção que aquilo tomaria se algum cristão soubesse daquela história. Os cristãos, sabendo que Deus havia livrado o grande apóstolo, eles teriam mais coragem. Exila João na ilha de Patmos. E como era a ilha de Patmos? Patmos era uma ilha desértica, cheia de pedregais, não haviam pontes, as cisternas eram rosas, as águas que possuíam, que tinham, eram amargas. Um lugar que só servia para a produção de minérios como ferro e trabalho escravo. João então é colocado em Patmos para ficar ali exilado. Não representava nenhum tipo de lucro para o governo, pois o trabalho braçal de um homem idoso não fazia nenhuma diferença. Ele estava em Patmos, exilado, sozinho, sem companheiros cristãos, sem alguém que lhe desse alento. No filme do Apocalipse, que mais se comercializou, mostra João como companheiro. Mas alguns historiadores de grande renome dizem que João não tinha nenhum companheiro na ilha de Patmos. Ele estava completamente sozinho. E aí, eu imagino então João aprisionado, escravizado, exilado, sem amigos, sem a companhia de um cônjuge, sem um filho, completamente sozinho, sem companheiros que pensassem como ele, ao lado de ladrões, assassinos, ao lado de pessoas que eram inimigos políticos. João estava completamente sozinho naquela situação. Mas é nesse momento de solidão, é nesse momento de fraqueza, quando falta o ombro amigo, quando falta a ajuda do homem, quando faltam palavras de consolo, quando falta alguém que estende a mão para você, quando falta alguém que possa te acalentar com uma palavra de ânimo, quando falta aquela mensagem positiva de levanta a cabeça, conta contigo, quando falta a mão que segura e cumprimenta, é o momento em que Deus se revela para mim e para você, dizendo, ainda que os homens não estejam presentes, ainda que não tenha ninguém ao seu lado, eu estarei ao seu lado, eu sou presente com você, no meio dessa tempestade,
aprisionado, mas no entanto era alguém que estava liberto. Essa frase, ela de fato, para quem analisa essas questões de forma fria e calculista, ela é paradoxal. Ninguém pode ser preso e ao mesmo tempo ser livre. Ninguém pode estar doente e ao mesmo tempo estar sadio. Ninguém pode estar cansado e ao mesmo tempo estar forte. Mas a Bíblia diz que Deus dá vigor ao cansado e multiplica as forças de quem não tem nem vigor. Que aquele que morrer em Cristo, ainda que seja morto, viverá. A Bíblia é para nós. Os homens ficam pensando em questões filosóficas e metafísicas. Deus chega e define, é isso, e vai ser assim porque eu sou Deus. Nem que me tenha paciência de Deus para criar, diz que é, vai continuar sendo, ainda que os homens não entendam, ele é Deus. Agora, por que esse irmão estava preso e era liberto? João estava em Patmos, aprisionado, comida escassa, água escassa. Alguns historiadores e comentaristas dizem que pão em Patmos era um luxo. Quando os centuriões romanos queriam deixar os prisioneiros mais alegres, ofereciam pão. Agora vocês imaginam, essa ilha na Ásia Menor é muito calorenta. O sol chega a 42 graus e a sombra, a sensação térmica é de quase 43 graus. Em Patmos não havia abundância de águas. E vocês imaginam um monte de homens juntos, passando meses e meses sem banho. O sofrimento que deveria ser, você está rindo, mas devia ser muito ruim mesmo. Durante anos e anos as pessoas ali sofreram todo tipo de agrura. Se alguém ficasse cansado e não pudesse trabalhar, sofria açoites. E não se usava chicote feito de corda, era dorrago. Era aquele chicote feito com pontas de chumbo com ossos de carneiro. Era para machucar o coitado que estava ali aprisionado. Imagine João idoso, não aguentando quebrar uma pedra, tendo que sofrer todo tipo de maus tratos, com fome, a dor da idade e o desamparo das pessoas. No entanto, João estava lá, nesta situação terrível, e Deus resolve lhe dar a maior revelação da sua vida, a maior experiência da sua vida. Você vai ler os evangelhos e vocês vão ver que João basicamente, no que se refere a uma obra de imperatividade, desaparece nos evangelhos. Jesus vê João lá de sua mãe, o abençoa, e depois o discípulo vai quase que desaparecendo. Você vê poucas questões em que ele aparece no concílio da igreja de Jerusalém, capítulo 15 de Atos, nem é mencionado. No entanto, esse João agora escreve o livro que vai concluir as Escrituras, que vai dar cabo à revelação, que vai trazer a conclusão de coisas que estavam entreabertas, questões que não estavam concluídas. Deus revelou a João. No entanto, João teve o privilégio de viver uma vida saudável. No entanto, ele não foi martirizado. No entanto, ele não sofreu como Pedro, como outros apóstolos, como Paulo, que foi decapitado, como Tiago, que foi martirizado. No princípio da igreja, ele estava vivo e são, lúcido e com uma idade avançada, mas ainda assim capaz de trabalhar. Agora, estava preso no pior momento da sua vida, desprezado, longe dos seus familiares, com dores, sofrendo. E agora, nesse contexto, Deus fala para João que deve levá-lo até as alturas, que ia revelar aquilo que ele nunca tinha visto, que ia mostrar para ele coisas que ele nunca sonhou em ver. Sabe, eu aprendo uma lição com isso, queridos. Sabe por que podemos estar presos e ao mesmo tempo estar libertos? Porque Deus resolve pegar o dia de seu maior sofrimento para mostrar o quão grande é a sua glória. As maiores experiências que temos com Deus é no tempo de maior sofrimento. O sofrimento nos marca, o sofrimento nos causa cicatrizes, mas é nessa hora de dor e adversidade que Deus resolve se revelar a você. Sabe, é quando você está em escassez que Deus resolve te dar uma revelação. Quando você está enfermo, você olha para alguém que está enfermo e o Senhor o cura. Deus sempre usou oportunidades em que estivéssemos enfraquecidos, em que estivéssemos sem potência
derrotar alguém, derrotar exércitos, mas na mão de Sansão virou uma metralhadora. Davi estava com 5 pedrinhos para ganhar de um grande gigante numa batalha, uma só foi utilizada. Gideão com 300 venceu um número exorbitante de midianitas que eram maiores, mais fortes, mas porque Deus estava com Gideão, ele foi vitorioso. Meu irmão, Deus sempre utilizou coisas pequenas para revelar a sua glória. É por isso que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 7 em diante, e temos esse precioso tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Sabe o que é isso? Nós somos vasos de barro, pequenos e frágeis, mas na mão de Deus nós somos gigantes pela fé. Só que aí, olhando para o texto que nós lemos, nós observamos algumas coisas que são importantes, nós pontuamos aqui para tirarmos lições desse texto. Primeiro, João estava em Patmos, Deus resolve se revelar a João, e João declara uma coisa importante. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. Primeira vírgula. João sabia que ele representava não apenas a sua própria pessoa, mas ele estava sofrendo por toda a igreja. João sabia que junto com ele, muitas pessoas estavam sofrendo. Sabia que enquanto ele estava em Patmos, cristãos estavam sendo arrastados pelos ancianos, lançados aos leões para serem espedaçados. Cristãos estavam sendo incendiados para iluminar a cidade. João sabia que enquanto ele estava em Patmos, pessoas estavam sofrendo, estavam sendo açoitadas, mães de famílias estavam vendo seus maridos morrerem, os seus filhos sendo assassinados. Leia o livro dos mártires de John Fox e vocês vão saber um pouco de como foi essa história. E João então escreve essa carta dizendo: eu sou irmão vosso e companheiro, eu estou passando pelas mesmas coisas que vocês não estão sozinhos. João estava longe, exilado, mas ele sabia que havia outras pessoas como ele. Ele sabia que outros estavam sofrendo como ele, e no entanto, ele não se omitiu da obrigatoriedade de incentivar outros pela fé. Mas não porque você está na luta, você não pode viver melancólico, tristão, depressivo, querendo achar que você é o único sofredor. Não, existem pessoas que estão ao seu lado, sofrendo tanto como você, ou até mais do que você, e o seu sofrimento vai servir de exemplo. Você vai dizer, queridão, eu estou com você nessa luta, eu sou meu companheiro, eu estou contigo nessa tribulação, a minha tribulação é minha, a sua é a sua, o sofrimento seu é o meu, eu estou ao seu lado. Uma mão amiga é importante na época da diversidade. A Bíblia diz, é melhor serem dois do que um, porque um caindo, o outro sustenta. Você foi chamado para ser companheiro, para ser comunhão, para dividir as lutas com aqueles que estão ao seu lado. Você foi chamado para sentir a dor do próximo. A dor do seu irmão tem que ser a sua dor. A dor do seu irmão é a sua. O sofrimento do seu irmão é o seu. Você não foi chamado para viver na sua individualidade. Ninguém aqui é individual. Ninguém pode ser singular. Igreja é coletividade. Por isso que nós somos chamados à comunhão. Aleluia! E aí você observa João dizendo: eu sou irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino. João sabia que existe um reino guardado e reservado. Você e eu precisamos ter esperança para não ficarmos presos. Só quem acredita pode alcançar. Você e eu recebemos uma fé que Deus colocou em nossos corações como dom. Só que você não pode colocar de lado a prática dessa fé. Eu e você não podemos achar que o cristianismo é apenas uma religião, um conjunto de atitudes religiosas nos quais os símbolos são mais importantes do que a essência. Quando a Bíblia fala sobre a simbologia, sobre os atos eucarísticos e simbólicos, como o batismo, a ceia, a pregação, tudo isso só tem valor por meio da fé. Eu e você temos que crer naquilo que é dito, crer naquilo que é pregado, acreditar na palavra de Deus, para podermos então desfrutar dessas bênçãos. Percebam que João estava dizendo o seguinte: eu sou companheiro da tribulação,
sou companheiro na perseverança, porque na verdade ele estava sofrendo, só que o reino não tinha vindo ainda. João morreu sem ver esse reino. Esse reino que no capítulo de número 1 do livro de Atos, os discípulos perguntam: mestre, será esse o tempo em que tu restauras o reino a Israel? Eles esperavam que Deus estabelecesse logo o reino que ele havia prometido, estabelecendo Israel como nação e como exemplo de Deus e da sua palavra para o mundo inteiro, Israel sendo a bênção das nações. No entanto, João morreu sem ver isso. Padeceu, passou a eternidade, morreu de velhice, sem ver esse reino chegar. Só que, no entanto, João sabia que ele estava no reino. João sabia que, embora ele caminhasse sobre as pedras quentes de Patmos, a sua mente e seu coração já estava na glória. Glória a Deus. É caminhando na terra, mas com a cabeça no céu. É caminhando na terra, mas com a mente na eternidade. Dr. Mark Lloyd Jones, um grande pregador do século XIX, um dos maiores pregadores do meu conceito, escreveu em seu livro Pregação e Pregadores, dizendo que se a igreja não entender que o seu real propósito é preparar-se para a eternidade, a igreja perderá o foco do que é essa igreja. E conta-se na sua biografia que quando ele estava chegando à sua velhice, sofrendo com câncer, que regrediu 2 vezes e na terceira vez o levou ao óbito, ele estava na sua cama em seu quarto. A igreja que ele pastoreava estava orando, a capela de Westminster, na Inglaterra. Todos estavam intercedendo por ele, sua família orando por ele, até que um dia ele reúne seus familiares e diz: não ore mais por mim, eu não quero ser curado, não me detenham da glória. Eu estou com o coração ansioso de receber, de ver aquilo que tudo eu falei durante 40 anos. Eu preguei sobre ela, eu com os olhos. Chegou a hora de eu enxergar isso. Chegou a hora de eu ver. Eu quero falar de Jesus e quero abraçar Jesus na eternidade. Eu quero pregar sobre João e quero cumprimentar na eternidade. É agora, caminhando sobre a terra, olhando para o céu, companheiro na luta e no reino. Aleluia. Aleluia. Uma tribulação também não, querido. Glória a Deus. Deus nos chamou para passarmos por lutas, sim. Nós passaremos por tribulações, sim. Romanos 8,18 diz: Paulo falou: para mim tenho por certo que a tribulação desse tempo presente, essa tribulação que me cerca, essa dor, essa enfermidade, essa crise conjugal, esse problema no trabalho, não há de se comparar com a glória que em nós é. Paulo diz: este vos digo um mistério, nem todos ouviremos, mas todos seremos transformados em um momento de abrir e fechar de olhos durante a última trombeta, pois a trombeta soará e nós ressuscitaremos incorruptíveis, porque é necessário que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade, e quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, cumpre-se a palavra que está escrita: achei-me em Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Depois, os outros versículos, que não cabe por causa do horário fazermos a exposição exegética de cada versículo, eu quero concluir com essa ideia. João estava em Patmos por causa de 2 coisas: por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João estava dizendo: eu estou preso por aquilo que a palavra de Deus serve, e também estou preso por causa de meu relacionamento com a palavra.
testemunho aqui é a palavra do grego marturion, ou marturos, que é o mesmo termo que dá origem ao termo mártir. E o que é um mártir, segundo o dicionário? Alguém disposto a levar até as últimas consequências o seu testemunho. João sabia quem ele era e até onde ele poderia ir para aquilo que ele professava. Então ele disse: eu estou aqui por causa da palavra escrita, estou por causa de meu relacionamento com ela. Quem é que disse que ser crente é coisa fácil? Quem é que falou que o evangelho não é só mar de rosas? Quem foi que pregou e disse que se você for crente, você não vai passar por dificuldades de agruzes e dores? Paulo, quando escreve em 2 Coríntios capítulo 11, lá nos últimos versículos, ele vai falar sobre isso, dizendo: são apóstolos, esses aí, os falsos, eu sou muito mais em jornadas, muito mais em tribulação, muito mais em perseguição, em naufrágio muitas vezes, o passei uma noite e um dia na moragem do mar, em açoite muitas vezes sem medida, estava em fome, em sede, em nudez, em escassez, em perigo entre patrícios, em perigo de falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigília muitas vezes, e além disso tudo, além das coisas exteriores, Paulo diz, ainda pesa sobre mim o zelo pela igreja. Sofrimentos externos e sofrimentos internos. Quando você não sofre a dor física, a dor psicossomática te ataca. Os problemas da mente, a falta de descanso mental, o estresse, o mal do século. Mas é nessa hora que João estava lá, por causa da palavra, por causa de sua prática, por ser uma fiel testemunha, ele se acha em espírito, numa situação metafísica, sobrenatural, num dia do Senhor, no ápice da revelação, e ele vê quem? Quem é que João vê? João não vê nenhum companheiro de apostolado. João não vê nenhuma pessoa que morreu por causa do Evangelho. João não vê nenhum político importante que poderia ajudar naquele momento. João não vê ninguém que morreu juntamente com ele. Ele vê Cristo na sua glória. Aleluia! Eu faço um paralelo com esse texto, com Isaías capítulo 6. Quando Isaías foi até o templo no ano da morte do rei Uzias, ele não viu o sacerdote, ele não viu o levita, ele não viu nenhum escriba, ele viu Deus assentado sobre o seu alto e sublime trono. Querido, no momento de angústia, de tribulação, de falta, de dor, se você for companheiro de alguém, e você saber que você está no reino, e você testemunhar a palavra, Deus vai se revelar para você, e mostrar que ele é contigo, e mostrar que ele está na sua vida, revelar a sua glória para você, e como dizem os outros versículos, para concluir a mensagem, João estava sofrendo, mas ao mesmo tempo vendo a glória de Deus, para edificar. E eu quero dizer o seguinte: aleluia! A luta não vai te matar, meu irmão. Esse sofrimento não vai acabar com a sua vida. Não pense que a vida só se reserva sofrimento e dor, e que esse mal não vai ter fim. Não tem prova que dure para sempre. Provérbios 13:12 diz: a esperança que te adia adoece o coração, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. É nesse momento de escassez, de luta, de adversidade, em que você está preso a um problema, preso à falta de alguma coisa, que Deus quer deixar o seu coração livre. Quando Paulo e Silas estavam aprisionados em Filipos, os dois estavam acorrentados, tinham sido açoitados, mas a Bíblia diz que perto da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Está na adversidade, está na luta, está na prova, está doendo, está na falta. Glorifique e exalte esse é o nome do Senhor, porque você verá Cristo na sua glória e Cristo sendo glorificado. Ele opera na sua vida um milagre, ele abençoa seu coração, ele salva a sua família. Cristo em vós é esperança da glória. Aleluia! Deus abençoe você de nome de Jesus. O Espírito Santo continue falando ao seu coração. Louvado seja Deus! O Senhor lhe abençoe com a revelação da sua palavra. Que você medite nisso durante a semana. Eu quero orar por você nesse instante. Se por favor. Senhor, nós sabemos que Tu estás nesse lugar. Podemos sentir a Tua presença nessa casa, para a glória, e
E nós sabemos que o Senhor está presente nesse culto, nesse momento sublime que o nosso coração se prepara para partilharmos a ceia do Senhor. E a sua palavra foi pregada e exposta, e os nossos corações estão quebrantados e preparados para receber do Senhor aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Aleluia! Nós queremos, Senhor, colocar diante de Ti nossos sofrimentos, nossas dores, e colocarmos diante do Senhor a nossa oração como incenso aromático, declarando para o Senhor que, embora sejamos sozinhos, que embora estejamos na falta, nós sabemos que o Senhor está ao nosso lado. E podemos declarar como salmista que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o presente na hora de angústia. Nós não temeremos ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares. Nós sabemos que o Senhor, rio da água viva, está nesse lugar. Ó Senhor, nós pedimos a Ti então agora, conforta o nosso coração, revela-nos a Tua glória, manifesta o Teu poder em nós, para que em nós, Senhor, possamos glorificar a Ti e revelar ao mundo que o Senhor fez através de nós. E possamos ser como João, Senhor, ainda que sejamos presos, ainda que sejamos em Pátimos, que o Senhor está conosco.